Deus, continua falando conosco, Jesus amado. Continua, meu Pai, que a palavra vem direto do trono para os nossos corações. Abençoa a vida do teu servo, meu Deus, o ministério dele, a esposa, os filhos, meu Deus, o trabalho, tudo, meu Deus, vai usar ele como o Senhor tem usado nesse rolo de mistério, meu Pai. E anda, blá, blá, cantarai sobre a vida dele, meu Pai, porção dobrada do teu Espírito Santo, mais e mais. Mas, meu Pai, usa ele na profecia, da maneira, meu Deus, meu Pai, da segunda vontade do teu querer nessa noite. Mas continua falando com a tua igreja, continua falando com cada vida aqui, meu Pai, nessa noite. Continua bradando e andará, cantarai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Mas receba o servo do Senhor com as palmas bem forte para Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com o Senhor, dá glória a Deus. Glória a Deus. Se o Senhor está feliz contigo, dá aleluia. Meu Brasil. Jesus. Só um que o Senhor está contente? Aleluia. Temos que prestar atenção, irmãos, que Deus está falando. Glórias a Deus. Que Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Glórias a Deus. A irmã estava falando aqui, antes de entrar na palavra, quero dizer algo que o Senhor colocou no meu coração, sobre irmãos que não escutam a voz de Deus, fala que Deus não fala. Deus fala. Só que nós estamos numa época da vida, numa época deste mundo, que Deus fala, mas o povo não quer ouvir. Tem que ter uma parábola muito interessante que eu vou contar aqui, para explicar bem isso que está acontecendo. Um rei muito poderoso, ele teve um sonho. Aí chamou um dos seus magos e perguntou, contou ele o sonho. E o mago olhou e falou assim: bem, rei, muito triste o que o Senhor sonhou. Porque o que o Senhor sonhaste é que o Senhor vai morrer antes de todo mundo. Né? Ele pegou e não gostou da revelação. Falou assim: espera lá, não gostei disso aí não. E deu uma surra no seu sábio. Chamou outro. O outro veio, contou o sábio e falou assim: não, Senhor, grande é teu sonho. Os teus familiares vão morrer antes de ti. Só vai ficar o Senhor. Aí ele pegou e falou assim: esse é bom, deu dinheiro. Aí o povo falou assim: mas você deu a mesma revelação. Mas ele falou: eu falei do jeito que o rei queria ouvir. E é o que está acontecendo hoje. Deus fala, mas não é do jeito que a pessoa quer ouvir. Então, sendo assim, muitos falam que Deus não está falando. Amém? Hoje é um culto especial, o culto que quando me chamam para pregar, é um dos cultos que muito alegra o meu coração. Que para mim é dito o culto mais importante que pode ter na igreja. E é o que o menos o povo gosta de vir. Que é o culto da família. É o culto da família. Prova disso que eu pergunto para vocês: qual foi a primeira instituição que Deus criou? Quem sabe dizer? Primeira instituição que Deus criou foi a família. Gênesis 2:8, Deus fala assim: não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma auxiliadora ou uma adjuntora. Aleluias. E Deus pega ali da costela do homem e faz para ele uma esposa. Olha que maravilha. Por que pegou da costela? Não pegou de outro lugar. Aleluias. Que a costela é o equilíbrio. A mulher está equilibrando o homem. Amém? Então vamos falar um pouco sobre família. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Efésios capítulo 3 e versículo 14. Efésios é considerado uma das epístolas da prisão, porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios quando estava preso. Aleluias. Veja só que maravilha, um homem que podia estar murmurando, que podia estar pensando outra coisa, mesmo dentro da cadeia estava pregando. Quem encontrou, diga amém. Glórias a Deus.
Efésios capítulo 3 e versículo 14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante de ti, ó Pai, e de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Glórias a Deus. Veja bem, irmãos, o inimigo ele está hoje em dia tentando destruir aquilo que Deus criou, que é a tua família, que é a minha família. A família é o alicerce de tudo nessa terra. A família não é só o alicerce do homem. A família é o alicerce desse mundo, desse país. Porque se você prestar atenção, sem família não existiria uma rua. Sem uma família não existiria um bairro. Não existiria uma cidade. Não existiria um estado, nem uma nação. A família é o princípio de tudo. Por isso que Deus fala, não é bom que o homem anda só. Que ele vai ter uma disjuntora. Aleluia, mas veja bem, quando a Bíblia fala homem, glórias a Deus, está falando da criação de Deus, o homem e uma mulher. Aleluia, não é bom que o homem ou a mulher ande só. Por isso que Deus, ele criou e instituiu o casamento. Aleluia, porque o homem e a mulher, aleluia, ele pode falar assim, que é o que acontece no dia de hoje. As mulheres falam assim, eu não dependo de homem. Eu não preciso do homem. O homem fala, eu não preciso da mulher. Ei, precisa. No fundo você precisa. Glórias a Deus. Porque naquele momento difícil, naquele momento de angústia, aleluia, você chega em casa e não tem ninguém para compartilhar a sua alegria, compartilhar a sua angústia. Aleluia, você está só. E quando você está só, o inimigo usa, aleluias, para maquinar o mal na sua mente e no seu coração. Glórias a Deus. Então nós temos aqui que para a nossa família estar de pé, nós precisamos estar de joelhos perante o Senhor. Glórias a Deus. Mas hoje em dia, aleluias, o povo de Deus está esquecendo de um sacrifício muito importante, que é dobrar o joelho perante o Senhor. Aí vai falar algo aqui muito interessante no começo do culto. Glórias a Deus. O povo está esquecendo que existe Deus. O povo está pegando na letra. Aleluia. A palavra de Deus diz que a letra mata, porém o Espírito vivifica. Nós vivemos hoje em dia, aleluias, algo muito perigoso, irmãos. Nós estamos passando por um tempo muito perigoso, aleluias, dentro das igrejas do Brasil. Aleluia, até pouco tempo era a teoria da prosperidade. Aleluia. Você tinha que abençoar a igreja para se tornar rico, para se tornar milionário. Essa teologia já não pega mais. Mas o inimigo está usando uma muito perigosa. E tem destruído famílias. Que é a teologia, aleluia, do coach. Que se você olhar as pregações de hoje, a pessoa está tentando elevar a tua autoestima. Está tentando dizer para você que você não precisa de ninguém. Que você não precisa do homem, que você não precisa da mulher. Que basta você crer em ti mesmo, que tu cresce, que tu faz, que tu andas. Ei, cuidado com isso. Porque eu e você, sem Deus, não somos nada. Está aqui, ó. Que por causa desta causa, me ponho de joelho. Que causa que é essa? A tua e a minha família. Os teus filhos e os meus filhos. Temos que pôr de joelho. Porque nós não podemos nada. Nós sem Deus não podemos nada. E nós vemos aqui algo muito interessante, para você ver como que o ser humano se julga tão esperto e continua cometendo os mesmos erros de 4, 6 mil anos atrás. Qual foi a arma que Satanás usou
para destruir a primeira família? Qual foi a área? Se você for lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que estava Adão e Eva andando pelo paraíso. Estava Adão e Eva, aleluias, ali alguém que tinha uma intimidade muito grande com Deus, andando pelo paraíso. Adão estava ali nos seus afazeres, a Bíblia não fala que Adão estava fazendo. Mas porém Eva estava andando, passeando, olhando, admirando as coisas que ali foram criadas. E de repente Satanás chega para ela e mostra algo que Deus proibiu. Olha que coisa interessante. Deus fala assim: de todas as árvores e frutos que tem no jardim, tu podes comer. Só não pode comer a árvore, aleluia, que está no meio do jardim, que é a árvore da sabedoria. O fruto da vida eterna podia ser comido. E hoje Deus fala para mim e para você do mesmo jeito: ei, a vida eterna eu estou te dando. Mas a sabedoria deste mundo é tolice. Não é para você. E ali ela estava olhando. Satanás percebendo que ela estava olhando aquele fruto, porque era agradável aos olhos. Aquele fruto encheu os olhos da Eva, chamou a atenção. E era agradável ao seu corpo, porque ela sentiu o desejo daquilo. Aleluia. E o inimigo chegou para ela e falou assim: ei, pode comer, você não vai morrer. E ela deu ouvido e comeu. E o físico dela não morreu. Aleluia. E ela chegou até o seu esposo e falou: olha, esse fruto, mas esse aí Deus falou: vai, minha mulher não pode comer, eu não morri, eu estou aqui. E ele viu que ela estava ali. E comeu. E ali ambos, segundo a palavra de Deus, começaram a enxergar o pecado. E o inimigo está usando isso até hoje, para destruir a família. Aleluia. Ele coloca algo agradável aos nossos olhos. Por quê? Porque é mais agradável, não é? Você está em casa ali, no ar-condicionado, no teu sofá confortável, vendo pregações que não falam nada de Deus, mas fala para engrandecer o seu ego, para engrandecer a você. Igual eu vi um pastor esses dias, aleluias, um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, eu não aguento mais a minha esposa. Minha esposa está fazendo isso. Sabe o que o pastor falou para ele? Separa, irmão. Se você não está aguentando mais ela, separa. Um homem que se intitula pregador da palavra, o que a palavra fala? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Glórias a Deus. Porque a sua família é separada por Deus. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 12 e versículo de número 2. Olha as 12. Olha que interessante que diz aqui. Zacarias, capítulo 12 e versículo de número 12. Eu troquei de Bíblia, irmãos. Pensar que tem a letra maior, eu me perco inteiro. A terra planteará cada família à parte. A família da casa de Davi à parte. A família, aleluias, e as suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte. A família e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte. E as suas mulheres à parte. A família dos semitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias estão à parte, as suas mulheres à parte. Glória a Deus. Deus está separando a sua família. Deus está tirando a tua família para a parte boa, aleluias, que não pertence a esse mundo. Deus aqui Ele está falando para você hoje que quando você está de joelhos, aleluia, como nós lemos ali, de joelhos estou por causa desta causa. Que causa que é esta? A tua
e a minha família, os teus filhos e os meus filhos. Quando nós estamos de joelho por essa causa, o Senhor Deus, Ele separa a minha e a tua família. Glória a Deus. Como Ele separou os filhos de Israel, aleluias, quando foi libertar aquele povo do Egito. A família pertencente ao Evangelho, a família pertencente a Deus. O espírito da morte não passou. E o Senhor está falando nesta noite para você aqui. Ei, se você estiver de joelhos pela sua família, por essa causa maravilhosa, o espírito do engano, o espírito da morte, o espírito da traição, não vai passar pelas portas da sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para isso nós temos que estar na presença do Senhor, irmãos. Para isso nós temos que renegar nós mesmos e buscarmos a face do Senhor. Porque é uma palavra muito pequena, nos afasta de Deus, chamada eu. E quando estiver fazendo o eu posso, eu faço, eu mando, eu quero, Deus não está no controle. Agora, no dia que você estiver de joelho e falar, Senhor, o Senhor me deu, só o Senhor toma, e aprenda isso, o Senhor não toma nada. O único que pôde falar, o Senhor deu, o Senhor tomou, e não foi castigado, foi Jó. Porque ele não conhecia Deus como eu e você conhecemos. E outra coisa que muitos não pregam, irmãos, a maravilha sobre aquilo, não é porque a palavra está escrita assim, porque ele confessou que ouvia falar, e agora ele vê, não, irmãos. Aconteceu algo com Jó, que Deus não permite acontecer comigo e nem com você. Porque Jó foi o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, que foi atrás da vida de Jó. E Jó venceu. E Jó venceu. E eu e você temos algo maravilhoso. O inimigo, ele fica à distância tentando nos acertar. Porque Deus conhece que nós não vamos suportar. Porque vivemos num tempo fraco. Vivemos uma fé fraca. Vivemos uma fé que qualquer coisa nos afasta da nossa família. A irmã aqui, Deus usou ela no começo do culto firme falar nisso em vento, irmãos. Porque ventinho está tirando, aleluia, o crente da presença do Senhor. Eu aprendi algo muito interessante, irmãos. Se eu contar a minha história aqui para vocês, eu sou igual aquele ditado, se eu contar a história para o carroceiro, quem chora é o cavalo. O que eu já passei na minha vida, por teimosia, até eu aprender algo, irmão. E o pastor? A pastora falando de vento, e a pastora falou assim, Senhor, mais uma vez, aprenda algo muito maravilhoso com o vento. O mal do crente é ser mal ensinado. O mal do crente é não ter a vida de Davi no seu coração. Eu enfatizo isso, vocês podem ver que toda vez que eu prego eu falo. Por quê? Porque quando Deus fala para mim, para você assim, ei filho, você vai passar por um vento, qual a primeira coisa que vem no nosso coração? Ô Senhor, mais uma prova? Senhor, de novo? O dia que nós mudarmos esse pensamento, nós vamos querer estar no vento todo o tempo. Porque Davi em tudo ele enxergava a mão de Deus. Então, irmã, quando Deus fala para a irmã assim, que está vindo um vento, é que Deus está tirando de pé da irmã tudo aquilo que está impedindo a tua vitória de chegar. O vento é Deus soprando tudo aquilo que está impedindo você de receber a tua bênção de perto de você, para que o anjo possa chegar até você. Então nós temos que aprender isso. Nem todo vento é provação, nem todo vento é Deus querendo nos castigar por algo. O vento é Deus limpando, purificando o lugar em que você está, para que o anjo possa chegar e entregar a sua vitória. E muitas das vezes não recebemos isso, porque nós sabemos olhar o vento como prova. Quando Deus fala, irmão, você vai passar pelo vento, a primeira coisa que brota no coração, de novo.
E quando você fala de novo, você está duvidando de Deus. Você está sendo igual Sara. É com 90 anos não ter filho. Ei, quem foi que disse? Era o próprio Deus ali, representado por anjos, falando: Abraão, tu tens 100 anos, meu filho. Eu vou te dar um presente maior que eu posso dar para um ser humano, que é um filho. Aleluia. Abraão creu. Mas Sara, ela riu. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que, aleluia, aprender isso, irmãos. O vento, ele vem para purificar. Por isso que temos que estar de joelho. Isso até a física prova. Quando vê um temporal, alguma coisa, o povo do bombeiro manda você fazer o quê? Se abaixar. O vento passar, não é isso? Estamos de joelho na presença do Senhor. Glórias a Deus. Então, quando nós estamos ali em Efésios 3, 14 e 15, de joelho estou, Senhor, por esta causa, aprenda algo. Nada, nem ninguém vai atrapalhar os planos de Deus que tem para a sua família. Aleluia. Nada e nem ninguém vai impedir a promessa de Deus sobre a tua família. Porque se você está aqui buscando, é porque Deus tem plano para a tua família. Glórias a Deus. E nós temos que aprender algo, irmãos. Você já viu a palavra de Deus quando ela fala assim, que muitas das vezes nos comportamos como cão, que vomitamos tudo aquilo que Deus nos dá? Aprenda outra coisa. Sempre que o Senhor colocou isso no meu coração. Aprenda uma coisa. Você vem, busca pelo teu esposo, busca pelos teus filhos, busca pela tua esposa, busca pelo teu parente. Aí você chega em casa e encontra o teu esposo lá largado no sofá, sem camisa, de cueca. Às vezes ele gosta de tomar uma, tomou uma. O teu filho também. Aí você fala assim: para que adiantou ir na igreja? Para você estar nessa situação? Por que adianta pagar um preço para chegar em casa e ver você desse jeito? Ei, aprenda! Deus ouviu a tua oração, que Ele está em casa. Ele não está no ML, Ele não está no hospital. Então Deus viu o teu sacrifício e guardou a tua família. Glória a Deus. Então nós temos que parar com isso. Se você chegar em casa e encontrar teu filho lá, o teu esposo lá, fala: Senhor, valeu a pena, Senhor. Obrigado, Deus. Pois valeu a pena eu estar de joelho, estar vivo. Porque a palavra de Deus diz: enquanto há fôlego de vida, há esperança. Glória a Deus. Enquanto há fôlego de vida, Deus pode trabalhar, irmãos. Mas nós temos que ser fiel e acreditar na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Porque Deus protege a sua família. Salmo de número 127. Glórias a Deus. Se você quiser acompanhar, Salmo de número 127. Olha que maravilha que diz esse salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, e ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do vosso ventre, seu galardão. Como flecha na mão dos guerreiros, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles as suas javas, e não será envergonhado quando privilegiar os inimigos à porta. Veja bem, em vão edificamos a nossa casa, se o Senhor não estiver habitando nela. Aleluia. É em vão. É em vão. Glórias a Deus. É em vão.